O restaurante inteiro caiu no silêncio no segundo em que o bilionário sorriu de lado e começou a falar em alemão, autossuficiente para que todos ouvissem. Ele queria humilhar a garçonete. Queria vê-la travar. Queria rir da simplicidade dela diante dos seus amigos milionários. Mas o que ele não esperava era que aquela mulher, de avental simples, postura serena e olhar humilde, entendesse cada palavra. E não apenas isso. Ela respondeu no mesmo idioma, com uma pronúncia impecável. Na mesma hora, os risos morreram. As taças pararam no ar. E o homem que entrou ali achando que pisaria em alguém, descobriu tarde demais que tinha acabado de provocar a pessoa errada. Porque aquela garçonete escondia muito mais do que um uniforme. Ela escondia uma história que ninguém naquela mesa estava preparado para ouvir. Na região mais nobre da cidade, onde as ruas eram largas, silenciosas e vigiadas por câmeras discretas, havia um restaurante conhecido não apenas pela comida refinada, mas pelo tipo de gente que frequentava suas mesas. Era um lugar onde empresários fechavam contratos milionários com um simples aperto de mãos. Onde políticos falavam baixo, mas decidiam alto. Onde mulheres elegantes e homens poderosos brindavam vitórias que quase sempre haviam custado caro demais para alguém invisível. O nome do restaurante era Le Chantier de Lumière. Um nome sofisticado, estrangeiro, pensado para impressionar. As luzes eram quentes, os lustres discretos, os talheres reluziam sob toalhas impecavelmente brancas, e os garçons se moviam em silêncio, como se ali até o ar precisasse de autorização para circular. Mas naquela noite, em especial, o ambiente parecia ainda mais carregado. Havia uma reserva importante. Uma mesa preparada com atenção exagerada. Taças alinhadas milimetricamente. Cardápios especiais. Vinho separado da adega principal. O gerente conferia tudo pessoalmente. Os funcionários estavam tensos. Porque quem pisaria ali em poucos minutos não era apenas um cliente comum. Era Otto Eisenberg. Um bilionário conhecido no mercado internacional por duas coisas: sua inteligência afiada e sua crueldade elegante. Otto não gritava. Não precisava. Ele humilhava sorrindo. Diminuía as pessoas com frases sutis. Exibia poder com naturalidade. Era daqueles homens que faziam os outros se sentirem pequenos sem jamais levantar a voz. Aos 54 anos, Otto havia construído um império em torno de tecnologia, importação e contratos internacionais. Falava vários idiomas. Tinha trânsito livre entre embaixadas, grandes grupos econômicos e investidores estrangeiros. E fazia questão de usar isso como arma social. Ele gostava de testar pessoas. Gostava de observar quem travava diante da sua presença. Gostava de provocar erros para depois se divertir com eles. E naquela noite, ele chegou ao restaurante cercado por 4 executivos estrangeiros, um investidor europeu e 2 sócios brasileiros que riam antes mesmo de saber do que estavam rindo. O gerente correu até a entrada com um sorriso ensaiado. Senhor Otto, é uma honra recebê-lo novamente. Otto apenas inclinou a cabeça. Não cumprimentou ninguém além do necessário. Seu terno escuro parecia ter sido desenhado para seu corpo. O relógio no pulso valia mais do que o salário anual de muitos ali. Seu perfume chegava antes da sua voz. Mas o que realmente marcava Otto não era a riqueza. Era a forma como ele olhava para as pessoas. Como se as classificasse em segundos. Como se soubesse exatamente quem merecia ser notado, e quem deveria permanecer invisível. A mesa foi conduzida até a área mais exclusiva do salão. No canto direito, perto da parede revestida de madeira nobre e de uma janela alta que revelava a cidade iluminada lá fora. Era ali que ele gostava de sentar. Não porque fosse a melhor mesa. Mas porque dali ele conseguia observar todos, sem ser observado com a mesma facilidade. E foi exatamente ali que ele a viu. A mulher que mudaria o curso daquela noite. Ela se chamava Elisa Monteiro. Tinha 32 anos. Cabelos presos com simplicidade. Rosto sereno. Olhar atento. Postura discreta.
Vestia o uniforme do restaurante com o mesmo cuidado de quem se recusa a deixar que a vida lhe roube a dignidade. Para a maioria dos clientes, Elisa era apenas mais uma garçonete. Uma funcionária eficiente, educada, silenciosa. Alguém que passava entre as mesas servindo pratos e recolhendo copos sem que quase ninguém realmente a enxergasse. Mas quem a conhecia de verdade sabia que havia algo nela difícil de explicar. Ela falava pouco, mas quando falava, todos ouviam. Não porque fosse expansiva, mas porque sua presença carregava uma firmeza rara. Elisa tinha o tipo de silêncio que não vinha da insegurança. Vinha da maturidade. Da dor bem digerida. Da inteligência que não precisava se exibir. Ninguém no restaurante conhecia a totalidade da sua história. Sabiam apenas pedaços. Que ela era extremamente educada. Que lia nos intervalos. Que às vezes fazia anotações em pequenos cadernos. Que corrigia discretamente erros de tradução em alguns cardápios importados. Que certa vez ajudou um casal francês a resolver uma reserva internacional com tanta naturalidade que o gerente ficou em choque. Mas ninguém ali imaginava a profundidade daquilo. Ninguém sabia que Elisa falava 7 idiomas. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e mandarim básico de negócios. E menos ainda sabiam o porquê. Elisa não falava disso. Porque certas feridas não viram currículo. Viraram sobrevivência. Anos antes, ela havia sido uma das alunas mais promissoras do curso de Relações Internacionais de uma universidade respeitada. Filha de uma costureira e de um motorista escolar, Elisa cresceu ouvindo 2 frases que se tornaram seu alicerce. Você pode não ter as portas abertas, mas pode aprender a construir a sua chave. E nunca permita que o mundo confunda sua simplicidade com incapacidade. Ela levou isso a sério. Estudou com disciplina quase obsessiva. Ganhou bolsa. Trabalhou de dia. Estudou à noite. Aprendeu idiomas em plataformas gratuitas, bibliotecas públicas, grupos de conversação, vídeos antigos, apostilas emprestadas e muita insistência. Enquanto muita gente nascia cercada de acesso, ela construiu o conhecimento como quem ergue uma casa tijolo por tijolo. Seu sonho era trabalhar em diplomacia corporativa. Queria atuar em negociações internacionais. Queria sentar-se à mesa onde decisões importantes eram tomadas. Queria provar que inteligência não mora apenas em sobrenomes influentes ou endereços caros. Mas a vida, como tantas vezes acontece, decidiu testar sua estrutura antes de lhe entregar a oportunidade. Seu pai sofreu um AVC. Sua mãe começou a adoecer de exaustão. As contas se empilharam. A universidade ficou impossível de sustentar. Os estágios exigiam presença integral e pagavam quase nada. As oportunidades de prestígio sempre pareciam disponíveis, para quem podia trabalhar de graça. Elisa precisou escolher entre continuar alimentando um sonho distante, ou colocar comida na mesa da casa. Ela escolheu a família. Sem teatro. Sem vitimismo. Sem alarde. Saiu da rota que imaginava para si. Aceitou empregos temporários. Recepção. Atendimento. Traduções avulsas. Aulas particulares. E por fim, o restaurante. Não era o lugar onde ela sonhou chegar. Mas era o lugar que pagava as contas com dignidade. E ela jamais deixou que o uniforme apagasse a mulher que ela era. Naquela noite, Elisa estava cobrindo a área VIP porque uma das funcionárias faltou. O gerente, nervoso, a chamou minutos antes da chegada da reserva de Otto. Elisa, preciso de você naquela mesa. Ela entendeu na hora o peso daquilo. O cliente difícil de sempre? O gerente respirou fundo. Hoje ele veio com estrangeiros. Só peço uma coisa, discrição absoluta. Ela quase sorriu. Discrição é praticamente minha especialidade. O gerente tentou rir, mas estava tenso demais. Ele gosta de testar a equipe.
Eu percebi da última vez. Se ele provocar, ignore. Elisa assentiu. Sempre faço isso. Ela não disse, mas já conhecia o tipo. Homens que confundem dinheiro com grandeza. Homens que usam conhecimento como arma social. Homens que acreditam que humilhar alguém abaixo é uma forma de reafirmar sua superioridade. Ela já tinha cruzado com muitos assim. No restaurante. Na universidade. Em entrevistas. Em escritórios. Em aeroportos. Em salões elegantes onde pessoas bem vestidas tratavam trabalhadores como peças de cenário. Por isso, quando viu Otto se sentar, ela não sentiu medo. Sentiu apenas aquele reconhecimento silencioso de quem sabe exatamente o tipo de batalha que está prestes a enfrentar. Otto também a reconheceu. Não pelo nome. Nem pela história. Mas pelo arquétipo que ele achava que enxergava. Uma mulher simples. Uniforme de garçonete. Movimentos contidos. Educação treinada. Perfil inofensivo. Ele lançou um olhar rápido para os homens à mesa. E ali, naquele exato instante, alguma coisa dentro dele decidiu que aquela mulher seria um entretenimento da noite. Não porque ela tivesse feito algo. Mas justamente porque não havia feito nada. Pessoas arrogantes raramente precisam de motivo. Precisam apenas de alguém disponível para servir de espelho da própria vaidade. Elisa aproximou-se com o bloco em mãos e a postura impecável. Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos. Sua voz era calma, bem colocada, agradável. Otto a observou por um segundo a mais do que o normal. Depois recostou-se na cadeira. Vamos começar com o vinho. Ela assentiu. Claro. O senhor deseja ver a carta? Não. Traga o Riesling Troca 2018 que está na adega climatizada. A segunda fileira, à esquerda. Elisa anotou com naturalidade. Perfeitamente. Um dos sócios brasileiros levantou as sobrancelhas. Talvez esperasse que ela travasse com a pronúncia. Mas ela apenas confirmou e se afastou. Otto a acompanhou com os olhos por um segundo. Depois comentou em tom baixo para os outros. Pelo menos esta parece ouvir bem. 2 deles riram. Não alto. Mas o suficiente. Aquela risada pequena, covarde, socialmente aceitável. Aquela risada que existe para reforçar hierarquia. E Elisa ouviu. Não reagiu. Continuou andando. Mas ouviu. Porque mulheres como ela aprendem cedo a identificar quando estão sendo transformadas em alvo, antes mesmo do primeiro golpe direto. Enquanto o vinho era preparado, Otto conduzia a mesa com a segurança de quem adorava centralizar tudo. Falava de fusões, contratos internacionais, mercados emergentes, inteligência artificial aplicada à logística e compliance multinacional. Tudo com uma confiança quase teatral. Ele era, de fato, inteligente. Esse era o problema. Homens medíocres podem ser ignorados. Mas homens brilhantes e cruéis costumam causar estragos muito maiores. Seus convidados ouviam com atenção e certa submissão. Otto gostava disso. Gostava da sensação de ser o mais afiado da mesa. O mais cosmopolita. O mais sofisticado. O homem que dominava idiomas, cifras, geopolítica e pessoas. Mas no fundo, havia algo nele que ninguém via com clareza. Um vazio antigo. Uma necessidade constante de provar valor. Como se, por trás do bilionário polido, ainda existisse um garoto ferido tentando vencer uma humilhação antiga. Só que homens assim raramente buscam cura. Eles buscam palco. E Otto havia encontrado o seu. Até Elisa retornar com o vinho. Ela serviu com precisão impecável. Sem tremor. Sem excesso de formalidade. Sem se diminuir. Tudo nela era limpo, técnico e elegante. Otto pegou a taça, observou a cor do vinho contra a luz e então, sem olhar diretamente para ela, perguntou:
Você sabe de onde vem esse rótulo? A pergunta tinha armadilha. Ela percebeu. Mas respondeu com serenidade. Sim, senhor. Região de Mosel, na Alemanha. Safra muito apreciada por sua acidez equilibrada e notas minerais. A mesa silenciou por meio segundo. Otto ergueu os olhos. Não esperava precisão. No máximo, uma resposta decorada. Mas ela havia respondido como alguém que realmente conhecia o assunto. Ele sorriu de lado. Não um sorriso de aprovação. Um sorriso de quem acabará de encontrar um motivo melhor para brincar. Interessante, disse ele. E naquele instante, algo mudou no jogo. Agora, Otto não queria apenas rir dela. Queria desmontá-la. O jantar avançou. Entradas refinadas foram servidas. Conversas se dividiram em negócios, política, mercado e ostentação disfarçada de networking. Elisa seguia atendendo a mesa com discrição, mas a cada nova aproximação percebia que Otto a observava com atenção incomum. Não como homem interessado, mas como caçador de falhas. Ele estava esperando o momento certo. O deslize. A trava. O constrangimento. A brecha perfeita para provocar risos à mesa. E então veio. Quando chegou a hora do prato principal, Otto fechou o cardápio lentamente, apoiou o cotovelo na mesa e, sem aviso, começou a falar em alemão. Alto. Claro. Articulado. Não apenas para fazer o pedido, mas para garantir que todos à mesa percebessem o espetáculo. Ele descreveu o prato. Fez exigências específicas. Mudou acompanhamentos. Pediu alterações fora do padrão do cardápio. E no meio da fala, ainda acrescentou uma frase que não tinha nada a ver com o pedido. Uma frase feita para ferir. Para diminuir. Para divertir a própria vaidade. Em alemão, com um sorriso cínico, ele disse: Vamos ver se ela entende ou se vai apenas sorrir como fazem quando não sabem de nada. 2 homens à mesa soltaram um riso abafado. Um terceiro olhou para baixo. O sócio brasileiro tentou disfarçar o desconforto bebendo vinho. E o restaurante inteiro, ainda que sem entender as palavras, pareceu sentir a mudança no ar. Porque humilhação tem idioma universal. Elisa ouviu tudo. Cada sílaba. Cada intenção. Cada camada de arrogância. Ela poderia simplesmente fingir que não entendeu. Poderia sorrir, anotar qualquer coisa e sair. Poderia preservar o emprego. Poderia se proteger como tantas vezes já havia feito. Mas havia algo naquela noite que lhe dizia que recuar, mais uma vez, custaria caro demais à própria dignidade. Ela ergueu o olhar. Manteve a postura serena. E respondeu no mesmo idioma, com pronúncia clara, firme e impecável. Claro, senhor. Também posso confirmar em alemão, se o senhor preferir, para evitar qualquer erro no pedido. E quanto ao restante, eu entendi perfeitamente. O tempo parou. Literalmente. Ninguém riu. Ninguém moveu a taça. Ninguém respirou direito. Otto ficou imóvel. Seu sorriso morreu no mesmo segundo em que nasceu. Ele piscou uma vez. Apenas uma. Mas foi o suficiente para mostrar que havia sido atingido. Porque o homem que entrou ali querendo expor uma garçonete diante dos outros acabava de ser desarmado por ela na língua que ele julgava usar como arma exclusiva. Elisa então repetiu, em alemão, cada detalhe do pedido com ainda mais precisão do que ele havia dito. Corrigiu inclusive uma pequena imprecisão culinária que ele mesmo havia pronunciado por costume apressado. E ao final, concluiu com delicadeza impecável. Se desejar, também posso sugerir uma harmonização melhor para esse prato. O vinho que o senhor escolheu funciona bem, mas não é a opção mais elegante para a composição que acabou de solicitar. Um dos executivos estrangeiros soltou um involuntário. Uau! Outro se recostou na cadeira em choque. E Otto, pela primeira vez em muitos anos, não encontrou resposta imediata.
O que o atingiu não foi apenas o fato de ela falar alemão. Foi o fato de ela falar melhor do que a maioria das pessoas que ele usava para impressionar. Foi a precisão, a calma, a classe, a ausência total de agressividade. Ela não o atacou. Não o expôs com grosseria. Não o ridicularizou. Ela simplesmente se posicionou, e isso o destruiu muito mais. Porque homens como Otto sabem lidar com confronto. Sabem lutar com arrogância, raiva, sarcasmo. Mas não sabem o que fazer quando encontram alguém superior, que permanece elegante. E a elegância, naquele momento, fez o que nenhuma discussão faria. Tirou dele o controle da cena. A mesa inteira percebeu. Os estrangeiros trocaram olhares. O investidor europeu, um homem de meia idade que até então apenas observava, inclinou-se ligeiramente para frente. Parecia interessado. Muito interessado. Otto sentiu. Sentiu o desconforto se espalhar sob a própria pele. Sentiu que os papéis haviam se invertido. Sentiu que, pela primeira vez naquela noite, não era ele quem decidia o tom da sala. E isso o irritou profundamente. Mas ainda mais do que irritação. Ele sentiu curiosidade. Quem era aquela mulher? Elisa se afastou da mesa com a mesma serenidade com que chegou. Não apressou o passo. Não fez cara de vitória. Não procurou aplausos. Mas por dentro, seu coração batia com força. Não por medo. Mas porque sabia o risco do que havia acabado de fazer. Pessoas poderosas nem sempre perdoam quem as faz sentir pequenas. E Otto havia sido feito pequeno diante de homens que ele precisava impressionar. Atrás do balcão de apoio, o gerente aproximou-se quase sem ar. Elisa, o que foi aquilo? Ela manteve os olhos no sistema de pedidos. Atendimento. Você fala alemão? Ela respirou fundo. Entre outras coisas. O gerente a encarou como se estivesse vendo uma pessoa nova. Por que você nunca me disse isso? Ela respondeu sem olhar para ele. O senhor nunca perguntou. Essa frase ficou ecoando no homem por alguns segundos. Porque era verdade. Ninguém ali realmente perguntava quem os funcionários eram além do crachá. Quase todos estavam ocupados demais enxergando funções, e não pessoas. E naquele instante, o gerente percebeu que talvez tivesse convivido meses com uma mulher extraordinária, sem jamais notar. Na mesa, o clima havia mudado. Otto tentava recuperar a liderança da conversa, mas algo estava quebrado. Os executivos estrangeiros agora pareciam mais interessados em comentar a situação do que no assunto inicial. Um deles, chamado Martin Vogel, alemão de fato e conhecido no mercado por seu rigor absoluto, comentou em tom sincero. A pronúncia dela foi excelente. Outro concordou. E a resposta foi muito elegante. Otto girou a taça entre os dedos. Algumas pessoas decoram coisas para impressionar. Martin olhou com frieza educada. Talvez. Mas improviso com correção técnica não costuma ser decoração. A frase veio leve. Mas foi um golpe. Otto percebeu. E não gostou. Porque Martin era justamente o homem que ele mais precisava conquistar naquela noite. A reunião informal daquele jantar antecedia uma possível parceria internacional de grande porte. Algo bilionário. Algo estratégico. Algo que Otto vinha tentando fechar havia meses. E agora, de forma inesperada, o foco intelectual da noite tinha sido roubado por uma mulher de avental. Isso era insuportável para seu ego. Mas também perigoso. Porque Martin não parecia apenas impressionado. Parecia intrigado. E pessoas muito inteligentes ficam perigosamente interessadas quando descobrem talento escondido em ambientes improváveis. Quando Elisa voltou para servir os pratos, Martin a observou com respeito genuíno. Otto percebeu isso imediatamente. E antes que qualquer coisa acontecesse, decidiu retomar a vantagem. Então me diga, falou Otto, agora em inglês,
Para que todos acompanhassem, onde exatamente você aprendeu alemão? A pergunta parecia casual. Mas era uma armadilha. Porque ele esperava expor uma origem humilde, um curso barato, um contexto menor, algo que pudesse rebaixar o brilho dela. Elisa compreendeu o jogo na mesma hora. Mas respondeu com naturalidade. Em muitos lugares, senhor. Livros usados, aulas online gratuitas, grupos de conversação, bibliotecas públicas, e insistência. Martim ergueu as sobrancelhas. Self-taught? Ela sorriu de forma contida. Largely, yes. O investidor europeu a encarou com ainda mais interesse. Otto tentou sorrir. Impressionante. Um desperdício para alguém servindo mesas. A frase caiu pesada. Ali estava ele de novo. Tentando diminuir. Tentando recolocar Elisa no lugar. Mas ela não se abalou. Apenas respondeu com uma calma que o desarmou mais uma vez. Trabalho nunca é desperdício, senhor. Desperdício é ter recursos, e ainda assim usar conhecimento para humilhar pessoas. A mesa congelou. De novo. Mas dessa vez o impacto foi ainda maior. Porque agora todos entenderam perfeitamente. Não havia sido um ataque descontrolado. Havia sido uma resposta limpa. Cirúrgica. Irrefutável. Martim baixou os olhos por um segundo, como quem segura uma reação. O sócio brasileiro quase engasgou com a bebida. E Otto? Otto sentiu a frase entrar como uma lâmina. Não por causa da insolência. Mas porque, em algum lugar muito antigo dentro dele, sabia que ela tinha razão. Poucas pessoas sabiam, mas Otto tinha uma história que explicava, ainda que não justificasse, parte da crueldade que carregava. Ele não nasceu bilionário. Nasceu pobre. Muito pobre. Filho de um homem severo, frio, humilhado pela vida e determinado a não permitir fraqueza dentro de casa. Seu pai era daqueles homens que acreditavam que vergonha educa. Que constrangimento endurece. Que humilhação prepara para o mundo. Otto cresceu ouvindo que precisava ser o melhor. O mais afiado. O mais preparado. O mais sofisticado. Porque, segundo o pai, o mundo pesaria nele ao menor sinal de vulnerabilidade. Ele acreditou. Aprendeu idiomas ainda jovem. Devia isso à mãe, uma mulher silenciosa e culta que trabalhava como governanta na casa de diplomatas estrangeiros. Foi ouvindo conversas de corredores, copiando sons escondidos, pegando livros descartados e repetindo frases em frente ao espelho que Otto começou a moldar a própria inteligência. Mas sua mãe morreu cedo. E seu pai ficou ainda pior. A partir dali, Otto transformou o conhecimento em armadura. Nunca mais seria o menino ridicularizado. Nunca mais seria o pobre desprezado. Nunca mais seria o invisível. O problema é que, em vez de curar a ferida, ele construiu um império em cima dela. E passou a reproduzir exatamente o que mais odiava: a humilhação. Ele não percebia, mas toda vez que diminuía alguém simples, estava tentando destruir a lembrança do menino que já foi. Por isso Elisa o atingiu tanto. Porque ela era a prova viva de algo que ele passou a vida inteira tentando negar. Dignidade não depende de status. E inteligência não pede permissão para existir. O jantar seguiu, mas Otto já não controlava mais a narrativa. Martim agora fazia perguntas a Elisa sempre que ela se aproximava. Primeiro em alemão. Depois em inglês. Depois em francês. Ela respondia com naturalidade desconcertante. Sem exibicionismo. Sem pose. Como quem apenas habita o próprio conhecimento. Cada resposta dela desmontava silenciosamente uma ideia muito antiga que aqueles homens carregavam. A de que excelência sempre vem embalada em aparência cara. O investidor europeu perguntou sobre vinhos italianos. Ela respondeu em italiano. Um dos executivos espanhóis fez uma observação sobre uma feira de negócios em Madrid. Ela respondeu em espanhol. Otto observava tudo com a mandíbula tensa.
A mesa, que deveria servir como extensão do seu brilho, agora orbitava outra pessoa. E isso estava matando algo dentro dele. Mas ao mesmo tempo, algo também começava a se mover. Um incômodo mais profundo. Mais difícil de engolir. Porque, pela primeira vez em anos, ele não estava apenas irritado. Estava envergonhado. Depois da sobremesa, Martin pediu licença para falar com o gerente, e inesperadamente, pediu para conversar com Elisa. O gerente quase entrou em pane. Levou até uma pequena sala reservada próxima à adega, onde Martin a aguardava com um semblante sério, porém respeitoso. Otto viu de longe. E aquilo o incomodou ainda mais do que gostaria de admitir. Dentro da sala, Martin foi direto. Você já trabalhou com negociação internacional? Elisa ficou em silêncio por um segundo. Não formalmente. Mas estudou para isso. Não era uma pergunta. Ela assentiu. Martin apoiou as mãos sobre a mesa. Eu trabalho com expansão de operações multilingues na Europa Central. E posso reconhecer talento quando vejo. Você não é apenas fluente. Você compreende contexto, intenção, subtexto, postura social e adaptação cultural. Isso não é comum. Elisa ouviu em silêncio. Porque havia passado tanto tempo escondendo o próprio valor para sobreviver, que receber reconhecimento genuíno quase parecia algo distante demais para ser real. Martin continuou. Por que está aqui? A pergunta doeu mais do que deveria. Porque daqui significava muita coisa. No restaurante. No uniforme. Na interrupção da própria trajetória. No espaço entre o que ela sonhou e o que a vida exigiu. Mas ela respondeu com honestidade. Porque às vezes a vida não pergunta onde você gostaria de estar. Ela só pergunta se você vai continuar mesmo assim. Martin a observou por alguns segundos. E então fez a pergunta que mudaria tudo. Se eu lhe oferecesse uma oportunidade real, você estaria pronta? Elisa não respondeu de imediato. Seu coração acelerou. Mas não por deslumbramento. Por responsabilidade. Porque quem já sofreu muito aprende a desconfiar de portas bonitas demais. Depende da oportunidade, disse ela. Martin quase sorriu. Boa resposta. Depois da sobremesa, Martin pediu licença para falar com o gerente, e inesperadamente, pediu para conversar com Elisa. O gerente quase entrou em pane. Levou até uma pequena sala reservada próxima à adega, onde Martin a aguardava com um semblante sério, porém respeitoso. Otto viu de longe. E aquilo o incomodou ainda mais do que gostaria de admitir. Dentro da sala, Martin foi direto. Você já trabalhou com negociação internacional? Elisa ficou em silêncio por um segundo. Não formalmente. Mas estudou para isso. Não era uma pergunta. Ela assentiu. Martin apoiou as mãos sobre a mesa. Eu trabalho com expansão de operações multilingues na Europa Central. E posso reconhecer talento quando vejo. Você não é apenas fluente. Você compreende contexto, intenção, subtexto, postura social e adaptação cultural. Isso não é comum. Elisa ouviu em silêncio. Porque havia passado tanto tempo escondendo o próprio valor para sobreviver, que receber reconhecimento genuíno quase parecia algo distante demais para ser real. Martin continuou. Por que está aqui? A pergunta doeu mais do que deveria. Porque daqui significava muita coisa. No restaurante. No uniforme. Na interrupção da própria trajetória. No espaço entre o que ela sonhou e o que a vida exigiu. Mas ela respondeu com honestidade. Porque às vezes a vida não pergunta onde você gostaria de estar. Ela só pergunta se você vai continuar mesmo assim. Martin a observou por alguns segundos. E então fez a pergunta que mudaria tudo. Se eu lhe oferecesse uma oportunidade real, você estaria pronta? Elisa não respondeu de imediato. Seu coração acelerou. Mas não por deslumbramento.
Por responsabilidade. Porque quem já sofreu muito aprende a desconfiar de portas bonitas demais. Depende da oportunidade, disse ela. Martim quase sorriu. Boa resposta. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento simples, Elisa tirou os sapatos na porta, apoiou a bolsa sobre a mesa da cozinha e ficou alguns segundos em pé, sozinha, respirando o peso do que havia acontecido. Sua mãe já dormia no quarto ao lado. A casa estava silenciosa. A geladeira antiga fazia o ruído de sempre. Havia roupas secando no varal da área. Uma pilha de boletos ainda esperava sobre a mesa. E, mesmo assim, tudo parecia um pouco diferente. Ela sentou-se devagar e colocou as mãos sobre o rosto. Não para chorar, mas para processar. Porque, às vezes, o mundo muda de direção em minutos, e o corpo demora a acreditar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Martim. Curta. Profissional. Direta. Gostaria de agendar uma conversa formal amanhã. Não sobre o restaurante. Sobre o seu futuro. Elisa ficou olhando para a tela em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir a esperança sem medo imediato. Mas do outro lado da cidade, dentro de uma cobertura cercada de vidro, aço e silêncio caro, Otto Eisenberg também não conseguia dormir. E não era por causa do contrato. Nem do mercado. Nem dos milhões em jogo. Era por causa de uma mulher de uniforme simples, que o fez enxergar a própria pobreza interior. Otto serviu-se de uísque, caminhou até a janela e observou a cidade como fazia sempre que o passado vinha cobrar alguma coisa. Lá embaixo, as luzes pareciam pequenas e distantes. Como se o mundo inteiro fosse uma maquete sobre a qual ele ainda tentava exercer algum controle. Mas naquela noite, a sensação era outra. Ele se sentia deslocado dentro da própria grandeza. Porque algo em Elisa havia atravessado sua blindagem. Não apenas pela inteligência. Nem pela resposta impecável. Mas pela dignidade. Ela não tentou impressioná-lo. Não tentou agradá-lo. Não tentou puni-lo. Ela apenas permaneceu inteira. E isso o desarmou de um jeito que ele não sabia administrar. Otto pegou o celular, abriu uma pasta antiga de fotos e ficou olhando para uma imagem amarelada da mãe, ainda jovem, em frente a uma estante de livros. Ela também falava vários idiomas. Também tinha postura silenciosa. Também era frequentemente subestimada por servir em casas que jamais a enxergaram além do uniforme. E de repente, com brutal clareza, Otto percebeu o que o estava dilacerando. Ao humilhar Elisa, ele havia repetido com outra mulher exatamente o tipo de desprezo que sua própria mãe sofreu a vida inteira. Essa constatação bateu nele como uma queda. E pela primeira vez em anos, Otto sentiu vergonha de si mesmo de uma forma que dinheiro nenhum conseguiria anestesiar. Na manhã seguinte, Elisa foi ao restaurante mais cedo do que o normal. Queria manter a rotina. A mente ocupada. O corpo em movimento. Mas mal entrou e já percebeu que algo estava diferente. O gerente a chamou imediatamente para a sala administrativa. Ela imaginou o pior. Talvez alguma reclamação. Talvez Otto tivesse usado influência para pedir sua demissão. Talvez o episódio da noite anterior tivesse virado problema. Mas ao entrar, encontrou o gerente pálido, e sorrindo ao mesmo tempo. Sobre a mesa havia uma pasta. Ao lado, um envelope. E sentada na cadeira de visitante, com postura impecável e olhar sereno, estava uma mulher elegante de meia-idade. Elisa, disse o gerente, ainda tentando processar tudo, está a doutora Sophie Reignard, diretora regional de Relações Estratégicas do Grupo Vogel Stein. Elisa congelou por um segundo. Sophie levantou-se e estendeu a mão. Ouvi muito bem sobre você, em menos de 12 horas. Elisa apertou sua mão com discrição. Sophie continuou. O Sr. Martim me ligou esta manhã. Ele acredita que você possui exatamente o tipo de competência rara que estamos procurando para uma nova operação multinacional.
O gerente arregalou os olhos como se ainda não acreditasse no que ouvia. Sophie então abriu a pasta. Temos uma proposta inicial de treinamento remunerado com possibilidade de efetivação internacional na área de comunicação estratégica e intermediação multilingue. Elisa ficou em silêncio. O mundo pareceu desacelerar ao redor dela. Sophie a observou com gentileza. Sei que é muita informação de uma vez. Mas algumas oportunidades aparecem assim. Sem aviso. O que importa é se você está pronta para reconhecer quando uma porta finalmente se abre. Os olhos de Elisa se encheram d'água. Não de fragilidade, mas de reconhecimento. Porque ela sabia exatamente o preço de ter chegado até ali. Horas de estudo invisível. Noites exaustas. Sonhos adiados. Humilhações engolidas. Sacrifícios silenciosos. E agora, diante dela, estava a prova concreta de algo que muita gente esquece. O tempo pode atrasar oportunidades, mas não apaga preparo. Ela pediu algumas horas para pensar. Não por dúvidas sobre sua capacidade, mas porque sua vida não envolvia apenas ela. Havia a mãe, a casa, a rotina, a responsabilidade. Sophie respeitou imediatamente. Isso diz ainda mais sobre seu caráter, comentou. Ao sair da sala, Elisa caminhou até a área externa do restaurante e respirou fundo. O sol da manhã iluminava a calçada com uma leveza quase irônica diante do turbilhão que ela carregava por dentro. Foi então que uma voz atrás dela a fez virar devagar. Você sempre causa esse efeito nas pessoas? Era Otto. Ele estava ali. Sozinho. Sem comitiva. Sem terno de guerra emocional. Sem plateia. Apenas ele. Elisa o observou por um segundo. Não esperava vê-lo aqui tão cedo. Otto colocou as mãos nos bolsos do casaco. Nem eu. O silêncio entre os dois não era hostil. Mas era cheio de camadas. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu soube da proposta. Ela franziu levemente a testa. O senhor veio por isso? Ele hesitou. E essa hesitação, em um homem como Otto, já dizia muito. Eu vim, porque achei que talvez eu ainda devesse uma verdade. Elisa cruzou os braços com discrição, sem agressividade. Estou ouvindo. Otto abaixou os olhos por um instante. Depois voltou a encará-la. Ontem à noite, depois que fui embora, eu percebi que não tentei humilhar você apenas por arrogância. Eu tentei humilhar você porque vi em você algo que me confrontou. Elisa permaneceu em silêncio. Otto continuou. Minha mãe trabalhou a vida inteira em casas onde falava melhor, sabia mais e tinha mais dignidade do que muita gente que a tratava como invisível. E mesmo assim, eu me tornei exatamente o tipo de homem que a fazia voltar para casa em silêncio. A frase saiu mais pesada do que ele esperava. Porque era a primeira vez que a dizia em voz alta. Elisa sentiu a sinceridade daquilo. Não como absolvição, mas como verdade. Otto então concluiu. Ontem, quando você respondeu em alemão, eu não ouvi só uma garçonete me corrigindo. Eu ouvi a vida me mostrando quem eu me tornei. A cidade seguiu em movimento ao redor dos dois. Carros passaram. Uma moto acelerou ao longe. Alguém arrumava cadeiras do outro lado da calçada. Mas ali, naquele pequeno espaço entre a calçada e a porta do restaurante, algo profundamente humano acontecia. Um homem poderoso, finalmente, desmontando a própria máscara. Elisa não respondeu imediatamente. Porque algumas confissões não pedem pressa. Ela apenas o observou com serenidade. E então disse: reconhecer isso já é mais do que muita gente faz a vida inteira. Otto soltou um leve ar pelo nariz, quase como uma risada sem alegria. Ainda assim não muda o que eu fiz. Não muda, respondeu ela. Mas pode mudar o que o Senhor faz daqui para frente. Essa frase o atingiu com suavidade brutal. Porque era isso.
Não se tratava apenas de culpa, mas de direção. Otto assentiu devagar. Você vai aceitar a proposta? Elisa olhou para a rua por um instante. Depois respondeu. Acho que passei tempo demais me preparando para portas que nunca se abriram. Talvez eu precise parar de duvidar quando uma finalmente aparece. Otto sorriu de leve. Um sorriso pequeno. Humano. Talvez um dos primeiros sinceros em muito tempo. Então aceite. Ela voltou os olhos para ele. Otto completou. O mundo precisa de mais pessoas como você nas mesas certas. A frase, vinda dele, tinha um peso especial. Porque partia justamente de alguém que sempre monopolizou essas mesas. E naquele instante, Elisa percebeu algo raro. Às vezes, o maior triunfo não é apenas vencer uma humilhação. É transformar a consciência de quem tentou humilhar você. 2 semanas depois, o restaurante organizou discretamente a despedida de Elisa. Nada extravagante, mas sincero. O gerente levou um bolo simples. Os colegas escreveram bilhetes. Alguns clientes habituais que gostavam dela deixaram mensagens carinhosas. Sua mãe chorou quando viu a carta formal de contratação. E Elisa, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a vida não estava mais apenas exigindo resistência. Ela também estava oferecendo recompensa. No último dia, pouco antes de encerrar o turno, uma reserva inesperada apareceu no sistema. Mesa para 1. Nome, Otto Eisenberg. O gerente arregalou os olhos. Você quer que eu redirecione? Elisa apenas balançou a cabeça. Não. Eu atendo. Otto entrou sozinho. Sentou-se com simplicidade incomum. Sem demonstração de status. Sem jogo. Sem teste. Quando Elisa se aproximou, ele a cumprimentou com respeito genuíno. Boa noite, Elisa. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome. Ela notou. Boa noite, Sr. Otto. Ele respirou fundo e então colocou sobre a mesa um pequeno pacote retangular. Elegante. Discreto. Isso é para você. Elisa olhou sem tocar. O que é? Algo que era da minha mãe. Ela o observou com atenção. Otto continuou. Um dicionário multilingue anotado à mão. Ela estudava por ele. Escrevia observações nas margens. Eu guardei isso por anos, sem entender direito por quê. Elisa sentiu o peito apertar. Otto então concluiu. Agora eu sei. Ela abriu o pacote devagar. O livro era antigo. Capa gasta. Páginas marcadas pelo tempo. Anotações delicadas em várias línguas. Pequenos comentários à margem. Símbolos. Correções. Descobertas. Era mais do que um livro. Era uma herança de esforço silencioso. Os olhos de Elisa se encheram. Isso é muito precioso. Eu sei, disse Otto. E justamente por isso, acho que está indo para o lugar certo. Ela ergueu os olhos. Não havia mais arrogância nele. Apenas verdade. E pela primeira vez, ela viu não o bilionário, mas o homem. Falho. Ferido. Finalmente acordado. Naquela noite, Otto não foi ao restaurante para comer. Foi para encerrar um ciclo. Pediu apenas café. Sem performance. Sem espetáculo. Conversaram pouco. Mas o suficiente. Ela contou que aceitou a proposta. Ele disse que ficou genuinamente feliz. Ela comentou que talvez se mudasse temporariamente para a Europa. Ele respondeu que, se isso acontecesse, torcia para que ela ocupasse salas onde homens como ele fossem obrigados a ouvi-la. Ambos sorriram. E naquele momento, havia algo bonito demais para ser explicado com pressa. Respeito nascido de um confronto improvável. Quando Otto se levantou para ir embora, parou ao lado da mesa e disse:
Ontem eu era o tipo de homem que usava idiomas para se sentir maior. Hoje eu entendo que o verdadeiro valor de uma língua é permitir que você enxergue melhor o outro. Elisa fechou o livro antigo com delicadeza. E respondeu: e o verdadeiro valor do conhecimento é o que ele faz com o nosso caráter. Otto assentiu. Sem defesa. Sem argumento. Porque, finalmente, ele tinha aprendido. Meses depois, já em uma nova rotina, Elisa pisaria em aeroportos, salas de reunião, escritórios internacionais e ambientes que antes pareciam distantes demais. Mas ela jamais esqueceria aquela noite no restaurante. Não porque foi humilhada, mas porque ali, no momento em que alguém tentou reduzi-la ao tamanho do uniforme que vestia, o mundo acabou sendo obrigado a enxergar quem ela realmente era. E isso vale ouro. Muito mais do que qualquer conta bancária. Muito mais do que qualquer sobrenome. Muito mais do que qualquer homem arrogante sentado à mesa errada. Porque a verdade é simples. Algumas pessoas parecem pequenas apenas para os olhos de quem nunca aprendeu a enxergar grandeza fora do luxo. E naquela noite, o bilionário entrou no restaurante achando que faria todos rirem da garçonete. Mas saiu carregando a vergonha de ter subestimado uma mulher que falava 7 idiomas. E a dignidade que ele ainda estava aprendendo a recuperar dentro de si. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário. Porque às vezes, a pessoa que o mundo trata como comum carrega um valor que gente poderosa jamais conseguiria comprar. E se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque a próxima história pode mexer ainda mais com você.